Boa tarde a todos. Declaro aberta a 71ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Passaremos à discussão e votação das atas. 70ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado a ata da 70ª sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Executivo. Projeto de Lei número 03/2023. Assunto: institui o programa Mães de Anjos no município de Mairinque. Autor: Prefeito. Projeto de Lei número 4/2023. Autor: Prefeito. Assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Projeto de Lei número 5/2023. Assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Autor: Prefeito. Projeto de Lei número 6/2023. Assunto: dispõe sobre autorização para alterações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial. Autor: Prefeito. Projeto de Lei número 7/2023. Assunto: dispõe sobre autorização para alterações nos anexos do PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional especial. Autor: Prefeito. Projeto de Lei número 8/2023. Assunto: dispõe sobre a concessão do reajuste salarial aos servidores públicos municipais do Executivo e das outras providências. Autor: Prefeito. Projeto de Lei número 9/2023. Assunto: altera a Lei número 1502/1989, que dispõe sobre critérios para a atualização de débitos para com a Fazenda Municipal. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente de diversos do Executivo. Ofício número 01-99/038/2023, assunto: retirada do projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Abner Segura. Eu gostaria de saber que fosse feita a leitura completa, porque para a gente saber qual o projeto de lei que está sendo retirado. Retirado? Ah, tá. Peço à senhora secretária que faça a leitura do ofício. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar a retirada dos seguintes projetos de lei. Projeto de emenda a LOM 01/2021, que altera o capítulo incluso 4º do artigo 131 da Lei Orgânica do Município. Projeto de Lei número 108/2021, autoriza a criação do Programa de Aproveitamento de Terrenos Baldios para cultivo de hortaliças. Agradecendo pela atenção dispensada, apresentamos nessa oportunidade nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Alexandre Gemente, Prefeito. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo. Projeto de Lei número 02/2000. Ficam arquivados os projetos de lei
de emenda à Lei Orgânica número 1/2021, e fica arquivado o projeto de Lei 108/2021, que autoriza a criação do Programa de Aproveitamento de Terrenos Baldios no Cultivo de Hortaliças. Projeto de Lei número 02/2023L. Autor, vereador André Terraplanage. Assunto, autoriza a cobrança de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano dos imóveis situados em loteamento e parcelamentos não regularizados, situados na zona urbana do município. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 06/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, apesar de nossos esforços, persiste o problema da danificação do bloquetes em parte da rua Maria Auxiliadora Gomes, prolongamento da rua Roque Godinho, bairro Jardim Brasília. Já formulamos diversos questionamentos acerca desse terrível problema, tanto nos anos de 2021 quanto no ano de 2022. Conforme já expusemos em outras ocasiões, os danos foram ocasionados pelas águas das chuvas, de tubulação, danificando que na coleta tais águas no condomínio Turmalina, ali próximo. O departamento técnico da prefeitura esteve no local e apurou as responsabilidades e afirmou que irá notificar o empreendimento para solucionar o problema. Contudo, nada foi feito até o presente momento. A última informação dava conta de que a prefeitura acionou o empreendimento para responsabilizar judicialmente pelo custeio desses serviços. Isto considerado e reiterando as proposições supras, requeiro, na forma regimental, que seja oficiado ao prefeito municipal para que nos esclareça. A prefeitura tomou providência com relação ao caso supranarrado? Se sim, no que consiste? Em que estágio se encontra o processo de resolução desse problema? Se negativo 1, o porquê? Qual o andamento do processo judicial em função do condomínio? Em que estágio ele se encontra? Quinto, para quando estima-se a efetiva resolução dos problemas? Gabinete do vereador Paulo Marrom. Está aberta a discussão. Requerimento 6, gabinete do vereador Paulo Marrom. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Primeiramente, quero que Deus, nosso Criador, abençoe e ilumine a todos. Porque sem Deus nós não somos nada, temos que pôr Deus na frente e tudo dá certo. Esses bloquetes aí na rua Roque Godinho é uma luta desse vereador, no meu primeiro mandato, para conseguir que fosse feito esse bloquete. Tá? Aí desceu uma água lá de cima e arrancou os bloquetes. E os pessoal da prefeitura foram lá avaliar e constataram que seria uma tubulação quebrada no condomínio que tinha lá em cima. E parece que estava no processo, parece que o condomínio ficou de arrumar, parece que deu prazo para arrumar, depois parece que não foi feito. E aí a prefeitura parece que notificou e está na justiça, isso aí. E os moradores estão sofrendo com aquilo lá. Então, assim, se a responsabilidade for do condomínio, que o condomínio vai e arrume. Se a responsabilidade for da prefeitura, que a prefeitura, o setor responsável, o setor de obras, vá e conserte, tá? Até um dia que eu pedi para a máquina passar e arrumarem lá, eu até pedi se poderia dar uma arrumada naquele bloquete, jogar uma terra para arrumar lá, que está intransitável lá, nessa rua. E a prefeitura falou que não poderia mexer ali, que estava na justiça. Então, ela não poderia passar a máquina ali, tem que esperar isso. Então, os moradores estão sofrendo muito com aquela rua Roque Godinho, com aqueles bloquetes lá, e tem que ser arrumado. Então, eu pedi isso aí para que o setor responsável responda a gente, para que dê uma assistência para esse pessoal que faz anos que está ali, eu moro naquele bairro, o pessoal sempre está me cobrando, e merecidamente, né? Então, a gente quer que aqueles bloquetes sejam arrumados o mais rápido possível, tá? Que se a culpa, igual citei aqui, se for do condomínio, o condomínio que arrume. Se for da prefeitura, eles que arrumem, o setor responsável, tá?
E vou ficar lutando até que seja arrumado aqueles broquetes ali, tá? Para dar uma satisfação para os moradores que moram ali, né? Desde já, agradeço, Deus abençoe a todos, meu presidente, Robertinho, e concluo aqui a minha fala. Obrigado. Continua em discussão requerimento 6/2023, gabinete do vereador Paulo Marrom. Não havendo mais ninguém, passo agora à votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 6 do gabinete do vereador Paulo Marrom. Requerimento número 07/2023. Senhor presidente, frequentemente esta Casa de Leis aprecia projetos de leis de autoria do Executivo em que se autoriza a celebração de convênios com órgãos da administração federal e estadual, pelos quais se realizam repasses de verbas para execução de obras e serviços. Nos anos de 2021 e 2022, não foi diferente, tendo sido deliberado e aprovado diversos projetos nesse sentido. Desse modo, buscando detalhes a respeito, é que requeiro ao plenário, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Favor relacionar quantos convênios de repasse foram celebrados no ano de 2021 e 2022, descrevendo data, valor e finalidade. 2. Destes, quais foram efetivamente realizados e ensejaram na realização do repasse? Favor descrever 1 a 1. 3. Quantos foram rescindidos e anulados? Por que razão? Favor detalhar cada um deles. 4. De janeiro a março de 2022, houve algum convênio anulado e de que prévia esse repasse para o custeio de transporte de estudantes? Se possível, qual a razão da anulação? Qual o valor deixado para receber com a tal anulação? 5. Houve alguma devolução de valores nesse período? Por qual razão? Gabinete do vereador Abner Segura e vereadora Rose do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 7/2023, gabinete dos vereadores Abner Segura e Rose do Cris. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abner Segura. Gostaria que pedir que a votação fosse feita nominal e falar sobre esse requerimento. Nós tivemos nesta casa uma audiência pública passadas e algumas na prefeitura. E a gente foi levantando valores que o prefeito não conseguiu gastar o ano passado. O ano passado ficou em caixa para que era ter feito investimento, tapa-buraco, mais de 9 milhões de reais. Dinheiro que o prefeito não conseguiu colocar na cidade. Depois ele fica falando que precisa de 30 milhões. Se não consegue gastar 9 milhões de convênio que está lá na prefeitura parado, o que ele vai fazer com 30 milhões? Então, conto com o apoio de todos os vereadores para que vote favorável a esse requerimento. É só, senhor presidente Robertinho Yerck. Continua em discussão, requerimento 7/2023. Não havendo mais ninguém, passo agora à votação. Votação nominal, peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo.
Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o requerimento 7/2023 do vereadores Abner Segura e Rose do Cris. Requerimento número 08/2023. Requer informações sobre transporte de alunos das escolas municipais. Senhor presidente, considerando o interesse coletivo sobre a disponibilidade de transporte de alunos das escolas municipais, considerando a procura dos pais e responsáveis por tais informações, considerando que o artigo 5º do inciso 33 da Constituição Federal assegurada a todos os cidadãos o acesso à informação em interesse público da coletividade. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Qual o número de alunos usufruíram do transporte escolar das escolas municipais em 2022? 2. Quantas linhas atendiam as escolas em 2022? Quantas há agora em 2023? 3. Até o presente momento, quantos alunos são atendidos? Especificar por escolas. 4. Existe aluno sendo atendido com menos de 2 quilômetros, conforme o Decreto Municipal 7.031, de 6 de setembro de 2022? Quantos? Especificar por escolas e as devidas justificativas. 5º, quantos lugares são disponibilizados por ônibus? Há vaga sobrando no ônibus? Quantas? Gabinete da vereadora Rose do Cris. Em discussão, requerimento 8/2023, gabinete da vereadora Rose do Cris. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rose do Cris. Fiz esse requerimento ao senhor prefeito justamente para que a gente possa dar respostas à população, uma vez que as informações que conversamos com secretários, às vezes não chega da maneira correta, né? Então, por escrito, virá da forma correta aquilo que a gente precisa responder para a população, até mesmo em relação aos 2 quilômetros, pois há relato de crianças que pegam o ônibus no mesmo ponto de ônibus, na mesma rua, uns entram e outros não entram no ônibus. Então, a gente precisa ter transparência nessa ação e que é de suma importância para o nosso município, porque nós não queremos violação de direitos de nenhuma criança. Queremos que todas as crianças sejam atendidas na medida que for, né, o justo e o necessário para cada uma. Então, por isso, fiz esse requerimento, para que a gente possa pautar em discussões futuras e até mesmo em breves audiências nessa Casa de Leis. Muito obrigada. Continua em discussão, requerimento 8/2023. Com a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Ed Carlos da Padaria. Vereadora, parabéns pelo requerimento e dona Catarina, precisamente na escola estação, está um problemaço com essas crianças indo a pé, né? E o secretário alega que fomos lá, que eles não levaram o requerimento até a escola, já foi levado o requerimento, o pessoal não deixa entrar no ônibus. Mandei mensagem para o dono da Jundiá para saber e mandei o áudio do dono da Jundiá para o secretário, para ele ver que ele está caindo em contradição, né? Não é aquilo que ele está falando, porque é automático. A criança chegou lá com documento, a secretaria tem que liberar automático para os moradores entrar dentro do ônibus. Então, isso é muito ruim. E vamos ver a resposta do senhor secretário nesse requerimento da vereadora. Espero que resolva essa situação, porque tem muitas crianças indo a pé da escola estação. Até me enviei os nomes para eles, para a secretaria. Tem mais de 15 crianças que não estão indo para a escola por conta de falta de dinheiro e por conta que eles não deixam entrar dentro do ônibus. Então, é tudo lamentável isso aí. Vamos ver se o secretário resolve essa situação daquelas crianças. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 8/2023. Não havendo mais ninguém, passo agora à votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar.
Está aprovado o requerimento 8/2023. Requerimento número 9/2023. Senhor presidente, a concessionária Saniaqua cotidianamente realiza intervenções na rede de água, razão pela qual é legalmente obrigada a efetuar os reparos devido ao término dos trabalhos e tempo determinado. Bairro como Nova Esperança, Jardim Cruzeiro, Nova Mairinque, Vila Secap, Residencial Parque e Chácara Flora tiveram a pavimentação asfáltica de suas ruas abertos e que não foram ainda fechadas, ou o reparo foi mal feito, com o posterior afundamento da superfície. Desse modo, buscamos detalhes a respeito e requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Favor relacionar as datas das notificações em que a Prefeitura requisitou à concessionária Saniaqua o fechamento dos buracos por ela abertos. 2. Qual o departamento e servidor municipal encarregado de fiscalizar essa providência de fechamento de buracos? Favor citar nome e função, bem como o método de trabalho realizado por tal servidor. Gabinete dos vereadores Abner Segura, vereadora Emily Hidalgo e vereadora Rose do Cris. Em discussão, requerimento 9/2023, gabinete das vereadoras Abner Segura, Emily Hidalgo e Rose do Cris. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura. Semana passada, nós, vereadores, estivemos fazendo visita nesses bairros para ver a situação que estava os buracos nesses bairros. Não só buraco, as calçadas também estão cheias de buraco. Então, muitos buracos são de serviços mal feitos da concessionária de água e esgoto do município. Então, a gente precisava ter como que seria esse contato, saber como funciona essa ligação entre a Saniaqua e a prefeitura. Porque eu vejo ali na Nova Mairinque, perto da minha casa, hoje tem uma valeta que vai de ponta a ponta. E daqui uns dias, a valeta vai para os dois lados da calçada. Isso se a calçada aguentar. Então, a gente está fazendo esse requerimento. Vou pedir voto nominal para que a Saniaqua também ajude o nosso município, refazendo todo o serviço mal feito que foi feito após um serviço prestado por ela. E esses buracos abertos vai acontecendo o quê? Vai estragando o resto da rua, que vai filtrando água, então o asfalto vai se esfarelando. Então, conto com a aprovação de todos os pares para esse requerimento. É só, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 9/2023. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Emily Hidalgo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos membros da mesa, aos nobres pares, aos que nos acompanham de forma presencial. Principalmente, hoje aqui, eu dou uma saudação aos moradores do bairro Pantojo, que estão aqui hoje nos acompanhando, nos assistindo, acompanhando o nosso trabalho. Muito importante isso, eu agradeço a presença de cada um. Também aqueles que estão ali batalhando por vocês, em conjunto com o mandato, ex-vereadora Deia, Sônia, Zé Antônio, sobre o que o vereador Abner já trouxe para a gente, que é este requerimento em conjunto, esse questionamento, esse pedido em conjunto com o vereador Abner e vereadora Rose do Cris. Nós tivemos presentes ali no bairro, nesses bairros citados, principalmente ali Chácaras Flora, que foi e está sendo totalmente devastado. A gente sempre cobra aqui, principalmente, o posicionamento da Secretaria de Obras,
que nós, como vereadores, precisamos fiscalizar o executivo. Mas também vale ressaltar que nem todos aqueles buracos são ali da prefeitura, de responsabilidade da prefeitura, que a gente sabe que muitas das vezes também a Saniaqua vai arrumar alguns canos, as tubulações, e ela fecha ali, ou às vezes, muitas vezes, deixam aberto, fazem da maneira errada. Então, a gente reforça esse pedido para que a gente não tenha mais esse problema. E como a gente consegue avaliar muito daqueles buracos, a situação que está esses bairros, são justamente por uma falta de planejamento, por uma falta de apoio da Saniaqua, que, inclusive, a gente está precisando cobrar mais. Então, é isso que a gente vem. Eu também venho reforçar, e eu vou pedir, eu acho que, não tenho certeza se já passou, que é um pedido que eu fiz para o presidente da Câmara, em conjunto com todos os vereadores, através da secretaria, através da comissão de obras dessa Câmara, para que nós, todos os vereadores, se juntemos, para que a gente consiga conversar com o secretário de obras e com a empresa Saniaqua, para a gente buscar soluções para as ruas de Mairinque, porque a gente sabe que está demais, e a gente precisa sentar, organizar e ver novamente o que a gente pode fazer. Que assim, é cobrar e fiscalizar. A gente está fazendo o que é possível, mas precisamos procurar soluções. E também eu acredito que nós, todos aqui, como representantes do povo, podemos ajudar, sim, esses representantes que estão lá na prefeitura, no executivo, representantes da Saniaqua, a achar soluções para esses bairros que estão sendo tão prejudicados. A gente sabe também a situação do Pantoja, como está ali o bairro, assim como todos esses daqui citados hoje. Está muito difícil, com essa chuva está piorando e muito, a gente sabe disso, a gente viu o que aconteceu ontem, o que está acontecendo aí, a gente está acompanhando tudo, o que está acontecendo no Sebandilha, Eli, São José, que está acontecendo ali naquele bairro do Oriental, Dona Catarina, hoje o vereador Ed Carlos esteve lá acompanhando o pessoal do trânsito ali também, não é, vereador? Então, assim, a gente tem uma fiscalização, a gente tem uma atuação, mas a gente precisa também dessa parceria em conjunto com todos os vereadores. Eu venho aqui reforçar isso, para que a gente consiga realmente tirar a população desses buracos. A gente visitou também o bairro Cova da Lua, e hoje, infelizmente, eu entendo o porquê do nome, porque a situação ali está muito feia. É realmente um buraco atrás de outro, você não consegue andar nem a pé, porque você vive tropeçando ali. Então, é muito feia a situação. Então, eu venho aqui cobrar, reforçar, porque a gente não precisa brigar entre si. Eu acredito que não tem que apontar o dedo para o outro e falar que um está trabalhando mais, um está trabalhando menos. Eu acho que é hora da gente se juntar e trabalhar pela população, trabalhar para que Mairinque realmente se desenvolva. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo fazer isso, aos poucos, a gente vai buscando essas soluções. Então, eu queria hoje pedir a votação nominal desse projeto e também o apoio de cada um de vocês, para que a gente possa cobrar a Saniaqua, conjunto com o secretário de obras, para que a gente consiga dar conta e achar uma soluções para essas ruas. Muito obrigada, presidente. Continua em discussão, requerimento 9/2023. Não havendo mais ninguém, passo agora à votação. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o requerimento 9/2023. Requerimento número 10/2023. Senhor presidente, em 2022, aprovamos a compra de uniformes para os trabalhadores da frente de trabalho, pois esses merecem receber por parte da Prefeitura toda a estrutura necessária para que realizem seus trabalhos com perfeição. Os uniformes, além de todas as vantagens, também facilitam a identificação dos funcionários da frente de trabalho.
Exposto isto, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Por que tais uniformes não foram adquiridos em 2022? 2. Os uniformes serão comprados em 2023? Quando? Gabinete do vereador Jackson. Discussão, requerimento 10/2023, gabinete do vereador Jackson. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jackson. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, plateia presente, todos que nos estão assistindo de forma online. Fiz esse requerimento para obter informação ao prefeito, também ao pessoal que faz a contratação. O ano passado nós aprovamos uma indicação, até parabenizo o Paulinho Marrom, que fez, né, a indicação, que é necessário, não só para os funcionários da prefeitura, mas também da frente de trabalho, a identificação dos uniformes, que seja colete ou o que é que seja, para o pessoal que está prestando serviço no município, para poder até o pessoal trabalhar com mais proteção, porque hoje, às vezes, a gente vê um funcionário trabalhando, prestando serviço para o município, e a gente não consegue identificá-lo se é funcionário da prefeitura ou não. Somente para dar um pouco de condições, né, para que eles possam ser identificados. Aí eu peço aí a votação favorável a todos vocês que possam aprovar esse requerimento e aguardo as informações do chefe do executivo e do secretário. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 10/2023. Não havendo mais ninguém, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 10/2023. Requerimento número 11/2023. Senhor presidente, chegou a informação a este vereador de que tem um veículo e é utilizado pelo Fundo Social e Assistente Social. Se encontra quebrado há vários meses. Exposto isto, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Procede a informação? 2. Se sim, qual o problema apresentado no veículo? 3. Qual o motivo do veículo não ter sido consertado? 4. Existia recurso para esse conserto em 2022? Gabinete do vereador Jackson. Está aberta a discussão. Requerimento 11/2023, gabinete do vereador Jackson. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jackson. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos. Fiz esse requerimento porque nós, vereadores, acredito que todos vocês, né, durante o dia, recebem pedidos de munícipes para levar, para fazer exames, para estar visitando uma obra. E esse veículo, obtive informações que há vários meses ele está quebrado. Aí eu pergunto, né, no requerimento, se teve dotação para poder consertar esse veículo, e se esse veículo não vai ser consertado, que doe, né, para outra secretaria que tenha condições, de repente, obras para a saúde, né, para que esse veículo seja utilizado de uma maneira mais correta, já que ele está há vários meses ali parado. Talvez não sei o defeito, mas no requerimento peço a gentileza do senhor secretário para que possa esclarecer, não só para mim, para a população, que também às vezes pede para a gente, e às vezes a gente liga lá na saúde e falam que não tem carros, né? Às vezes isso daí seria muito mais utilizado se fosse doado para outra secretaria, para não ficar parado. Com a palavra. Continua em discussão, requerimento 11/2023. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Evelyn Hidalgo. Gostaria de falar para o vereador Jackson que é um requerimento muito permanente, muito importante a gente falar sobre isso, sobre os veículos parados. A gente tem muita reclamação, inclusive não só com a saúde, mas que, na verdade, acaba vinculando também a questão da saúde, que são os veículos dos bombeiros, que estão parados também. Recebi essas reclamações, inclusive, de funcionários dentro do Corpo de Bombeiros.
Quando a gente fala sobre também a necessidade das comissões permanentes da Câmara e do serviço delas, a gente também fala sobre os trabalhos. Compondo, então, a Comissão de Saúde e Assistência Social, a gente tem o vereador Jackson. Então, eu gostaria de pedir, vereador Jackson, e também os seus demais membros, Túlio Camargo e Abner Segura, que fazem parte dessa comissão, para que dê uma atenção para isso. Convoque uma assembleia, convoque uma audiência pública, fale com a secretária de saúde. Eu quero muito participar desse debate, são debates muito importantes. Então, eu acredito que a gente precisa movimentar mais essas comissões que são tão importantes. É uma ferramenta tão importante para o nosso poder legislativo e a gente precisa usar cada vez mais. Eu hoje faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças e quero muito que essa comissão se movimente mais, para que a gente realmente traga a participação do público, principalmente nessas decisões e nessas construções dessas políticas públicas que são tão importantes para o nosso município. Então, hoje, o vereador trouxe um tema tão importante para a gente debater, que são esses veículos parados, e a gente pode, sim, através das ferramentas das comissões que a gente tem hoje no Legislativo, debater sobre isso. Então, eu peço, como presidente, Jackson, para que faça uma reunião com a secretária, e eu quero participar também com os demais membros, para a gente debater e buscar soluções. Agora, nesse início de ano, tive em contato com a secretária, Sueli, e a gente conseguiu uma emenda também de 100 mil para custeio na saúde. É muito bacana, porque a gente sabe como a saúde do nosso município está defasada, mas a gente vê que existem, sim, esforços. A Sueli é uma delas que eu vejo se esforçando, queria parabenizar ela, inclusive. Sempre que possível, ela me atende. Então, eu queria agradecer e falar que a gente precisa também fazer essa construção em conjunto. Então, vereador, parabéns pelo requerimento, conte comigo pela aprovação e também gostaria que, se fosse possível, fazer essa reunião e eu queria participar também. Muito obrigada. Continua em discussão, requerimento 11, Com a 12. palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ed Carlos da Padaria. Quero parabenizar o vereador Jacques e dizer que pode contar com o meu apoio, vereador, e cobrar da secretária de saúde, não só de saúde, como de outras secretarias também, para que se arrume e fazer essa troca. Se não está usando aqui na assistência social, mandar lá para a saúde, que vai salvar muita gente. Essa semana passada estive lá no posto de Dona Catarina, onde presenciei uma senhora passando mal e foi chamada a ambulância 9h30 da manhã e chegou lá meio-dia. Meio-dia. Por pouco não tem um óbito lá, né? Por ambulâncias quebradas, largadas. Então, vereador, conte comigo aí, também estarei cobrando a secretaria, o pessoal da manutenção, para que arrume as ambulâncias e que também faça a licitação de uma ambulância que eu consegui com o deputado Vitor Lipe, R$235 mil, que o dinheiro está na conta, só falta licitar, fazer a aquisição e licitar. Parabéns pelo requerimento. Só isso para o senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 11/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Me lembrei de uma situação, e por isso sou pela aprovação desse requerimento muito importante, porque existem as visitas sociais, né, através da Secretaria da Assistência Social, principalmente as pessoas que são acamadas ou que têm alguma deficiência que não podem chegar até a assistência social. Então, nós já temos um atraso, aí, uma morosidade no atendimento, principalmente para realizar o cadastro único no nosso município, muito defasado. Tem muita gente aguardando, se eu não me engano, tem agenda para depois de março. Então, esse conserto tem que acontecer o mais rápido possível, e como o senhor falou, não devemos passar o carro da assistência para outro setor, não, porque precisa ser usado na assistência, sim. Tem pessoas precisando de atendimento domiciliar, não está tendo por falta de zelo. É zelo, é falta de zelo, de cuidado com a nossa população. Então, conserte esse carro, sim, solicite esse carro, inclusive use as emendas que já tem à disposição ali para comprar carro de outros setores, faça um remanejamento, né, incentive outros setores também a serem parceiros da assistência social, porque o nosso povo está perecendo, não estão conseguindo fazer o cadastro único daqueles que têm condição de vir aqui, imagine daqueles que não têm condição de estar vindo. Então, a visita social é muito importante, esse carro está fazendo muita falta para a assistência. Parabéns pelo requerimento, vereador.
Continua em discussão, requerimento 11/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abner Segura. Quero aqui parabenizar o vereador Jackson e dizer, como o senhor é o presidente da comissão, eu sou membro dessa comissão, eu quero deixar aqui que a hora que o senhor quiser fazer uma reunião, a hora que o senhor quiser fazer uma visita, tanto no pátio da prefeitura como no pátio da Doro, para a gente realmente levantar aqueles veículos que estão parados. E nós temos que ver o motivo que eles estão parados. Muitas vezes é valor muito pequeno de peças e fica lá parado. Outro dia eu cheguei lá, era pastilha de freio de uma van. Esses dias uma van parou porque tinha que fazer revisão e não tinha R$2.000 para fazer a revisão nessa van. Então, eu acho que nós estamos aqui para ajudar, fiscalizar, mas ajudando a administração municipal. Porque não adianta vir aqui, xingar, falar e não trazer solução para os problemas. Senão o prefeito está enroscado, se nós só vir aqui bater, bater, bater. Não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é estar nessa casa, unidos, os 13 vereadores, para quê? Para a gente fazer um trabalho de fiscalização. Então, pode contar comigo, nosso presidente Jackson, e eu estou à disposição, menos de terça-feira, às 13 horas, porque nós temos uma reunião da ceia aqui todas as terça-feiras. Agora, os outros dias, qualquer horário, estou à disposição. Tá? Me concede uma parte, vereador? Com a parte, senhor presidente, a vereadora pediu uma parte. Tem uma parte. Apenas justificando em relação ao atraso nos cadastros. Não é culpa dos funcionários, não, tá? Que estão lá atendendo, dos concursados que estão lá atendendo, não. É culpa da gestão, sim, que até agora não convocou mais pessoas do concurso, que não abriu concurso para atendimento especializado no CRAS, no CREAS, e que não compôs a equipe mínima. Eles estão trabalhando, acima de tudo, sem ter carro para fazer visita, eles estão trabalhando abaixo do mínimo exigido pelo Ministério, pelo governo federal. Então, essa é não foi uma crítica ao atendimento que está sendo prestado, mas a falta de zelo e cuidado também com os nossos funcionários, que estão se desdobrando para tentar fazer o impossível naquela secretaria, trabalhando com a equipe abaixo do mínimo exigido pela Lei Federal de Assistência Social. Muito obrigada. Também aproveitar a fala da Rose e falar também para o secretário Patrick, que ele esteve numa inauguração no bairro, acho que Barreto, e falou que está com dificuldade no trabalho. Então, se ele está com dificuldade, traga essa dificuldade, o que realmente está acontecendo em sua secretaria, para a gente poder solucionar junto. Secretário, você tem 13... Pela ordem, peço que o vereador se mantenha no assunto do tema do requerimento 11/2023. Tá ok. Só vou concluir, tá? Okay. Então, vereador Jackson, eu estou aqui à sua disposição, não só da sua comissão, da nossa comissão, mas de todas as comissões que precisarem do apoio e da gente trocar uma ideia para ver o funcionamento desses veículos que estão parados. É só, senhor presidente. Obrigado pela fala. Continue a discussão. Requerimento 11/2023. Não havendo mais ninguém a falar, passo agora à votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 11/2023. Requerimento número 12/2023. Senhor presidente,
Recentemente, a Prefeitura abriu um cadastro para a contratação de funcionários para a frente de trabalho, pois todos nós sabemos que se tornou urgente a contratação de pessoas para atenderem a demanda de diversos serviços públicos, que a população sente a necessidade. Exposto isto, é que requeiro ao plenário, no termo do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. Quantas pessoas se cadastraram? 2. Quantas pessoas serão contratadas? 3. Para qual função serão contratadas? Discriminar função e quantidade de contratados. 4. Existe impedimento para a contratação de pessoas que se encontram empregadas? 5. Quando os trabalhadores selecionados irão iniciar seus trabalhos? Gabinete do vereador Jackson. Em discussão, requerimento 12/2023, gabinete do vereador Jackson. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jackson. Mais uma vez, boa tarde a todos. Fiz esse requerimento porque, devido a essas fortes chuvas que estão acontecendo no nosso município, não só aqui em Mairinque, mas toda a região, somos cobrados, acredito que todos os vereadores dessa Casa de Lei, 24 horas sobre roçada, buraco, né? Eu acredito que todos. E, recentemente, como foi falado no requerimento, foi aberta uma inscrição para a frente de trabalho. Só que não foi divulgado, né, quantas vagas, quantas pessoas iriam iniciar para poder estar fazendo, né, esse paliativo, estar trabalhando nos serviços públicos, atendendo a nossa população, porque a hora que a população publica numa rede social, que fala que está cheio de buraco, quem são atacados são os vereadores, e quem está do lado de fora não entende que há uma grande necessidade, né, e também o pessoal está sendo contratado. A minha pergunta é quando que vai ser, porque para a gente dar uma resposta para a população, né? A população que nos pergunta, a gente fala, vai ser iniciado um trabalho, um paliativo, mas a gente não temos essas, né, essa resposta, né? E eu acredito que seria uma demanda de todos, tá? Só ressaltando aqui que todos esses requerimentos que estão sendo feitos são requerimentos construtivos, tá? Nada para denigrir ou prejudicar a administração. Eu acredito que são informações que também a população precisa saber. Acredito que esse projeto que o prefeito fez, de frente de trabalho, seria emergencial. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, tá? Eu acredito que ele está tentando fazer aí com que melhore um pouco a situação do município. Devido a essas fortes chuvas, né, tá difícil. Mas eu peço aí a aprovação desses projetos, tá? Desses requerimentos, tá? E agradeço a todos que votaram favoráveis aos demais que passaram aí. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Continuamos em discussão, requerimento 12/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura. Vereador Jackson, isso é ser vereador. É questionar. Não é, por exemplo, você precisar de uma informação e a informação chegar só para você, entendeu? Então, eu tô te parabenizando que as informações, através de requerimento, ela serve para os 13 vereadores e para a população também saber como está funcionando a frente de trabalho. Então, o meu voto é favorável. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 12/2023. Não havendo mais ninguém, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 12/2023. Requerimento número 13/2023. Requer informações, auxílio de transporte para estudante de cursos tecnológicos de graduação e especialização. Senhor presidente, considerando as leis orçamentárias anuais de 2021 e 2022, onde a dotação para esse auxílio era de R$ 1.087.625 e de R$ 1 milhão, respectivamente. Considerando a lei orçamentária anual de 2023, a dotação é de apenas R$ 86.320, uma redução de mais de R$ 900 mil para este auxílio.
considerando promessa de campanha do atual prefeito, que retomaria o auxílio de transporte, conforme a imagem abaixo, retirada de suas redes sociais. Cuidado com falsas promessas. Todos nós sabemos que, dos últimos anos, os problemas de Mairinque se avolumaram a toda a cidade e perdeu muito com isso, em razão que tomamos a liberdade de alertar aos amigos eleitores para que não se iludam com planos de governo fantasiosos. É hora de quem tem experiência. Compromisso de Toninho Gemente. Retornar com auxílio transporte para estudantes de cursos tecnológicos de graduação e especialização. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1. Qual o motivo da redução na dotação 02, referente a este auxílio de R$ 1 milhão em 2022 para R$ 86.320 em 2023, e viabilizando sua execução, sendo ela tão necessária para nossos estudantes e também para o cumprimento da promessa de campanha do atual prefeito. 2. Considerando que a expressiva arrecadação de 2022, bem como a previsão de arrecadação para 2023, é possível fazer remanejamento, transposição ou transferência de recurso para atender nossos estudantes? 3. Quando estará disponível esse auxílio? Gabinete da vereadora Rose do Cris. Em discussão, requerimento 13/2022, gabinete da vereadora Rose do Cris. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose do Cris. Esse tema de trazer de volta o auxílio estudante para o transporte dos nossos estudantes universitários já foi pauta durante todo o ano de 2022, até mesmo nas audiências e convocações de secretário de Educação, para dar explicação sobre o porquê de não estar validando, né, não estar cedendo esse benefício para os nossos estudantes que tanto precisam. Então, mais uma vez, nós estamos fazendo esse requerimento a fim de que esse ano, essa promessa que foi feita pelo então candidato à época, Toninho Gemente, hoje, senhor prefeito, cumpra essa promessa feita em campanha. Porque o próprio mesmo disse, cuidado com as falsas promessas. É hora de quem tem experiência. Compromisso de Toninho Gemente, e dentre algumas compromissos que ele assumiu, ele coloca aqui, retomar com auxílio transporte para estudantes de cursos tecnológicos de graduação e especialização, principalmente para aqueles que não têm como estudar no município, que as faculdades são fora, que os cursos são fora do município. Então, nós pedimos, sim, que, através desse requerimento, o prefeito possa dar explicação e resposta à população que confiou nele o seu voto, a fim de que também essa promessa de campanha não seja mais uma promessa falaciosa, e sim digna de ser cumprida, a fim de atender a necessidade do nosso estudante, pois nós sabemos, tanto eu como cada um dos nobres pares aqui, foram também muito bem questionados no ano passado, a respeito de quando voltaria o auxílio de transporte para os estudantes universitários. A senhora me concede uma parte, vereadora? Sim, pois não, vereador. Foi muito bem falado, meus parabéns pelo requerimento, o qual tem meu apoio. E eu gostaria de deixar bem claro para a senhora e lembrar, a senhora, como os demais vereadores aqui, a plateia presente e os internautas que nos assistem de casa. Não é muito fora do normal as promessas de campanha do senhor prefeito, ou melhor, do atual prefeito. Só relembrando, falando em auxílio e transporte, em 96, de 95 para 96, já começou a promessa de campanha do atual prefeito para inaugurar e entregar a rodoviária de Mairinque. Em 96, houve essa promessa. Estamos em 2023, se não me falha a memória, né? E até hoje não foi entregue a rodoviária. Então, essa conversa do símbolo do 55 dentro de um coração, a mãozinha no coração, aquela fala calma, aquela fala mansa, aquela fala dócil
do senhor prefeito é de anos, e ele jamais enganará eu. Eu não caio no conto do vigário. Obrigado, vereadora. Então, eu conto com a aprovação dos nobres pares aqui presentes, para que possamos mesmo ter resposta e cobrar, sim, do Executivo esse benefício que tanto faz falta para os nossos estudantes, porque é um almoço, é uma cópia que precisa tirar, é o auxílio que eles necessitam para passar um mês. Então, nós queremos, sim, um benefício que é feito por decreto, o prefeito pode decretar a qualquer momento, né? E também, diante dos 240 milhões previstos de arrecadação para esse ano de 2023, ver se é possível fazer esse remanejamento, transposição ou transferência de recursos para atender os nossos estudantes. Eu também peço, senhor presidente, voto nominal para esse requerimento. Continuando a discussão, requerimento 13/2. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador de Carlos da Padaria. Muito bem, vereadora. Belo requerimento. E dizer que fez alguns requerimentos também o ano passado. E um deles, o prefeito mandou a resposta que tem um decreto do executivo passado. É tão fácil revogar. É só revogar, fazer um outro decreto e atender aquele ensejo da população que estuda, pagam caro, mães de família. Recebo mensagens direto perguntando se não vai ter o reembolso escolar, né, que tanto precisa, o pessoal precisa estudar, tem que buscar fora esse estudo. Então, conto com o meu voto, vereadora, e parabéns pelo requerimento. E quanto à promessa, eu estive em reunião também com o prefeito, que ele prometeu sim, mas eu acho que prometeu foi tirar, que é o que ele anda fazendo. É que eu não ouvi direito na hora que ele falou, mas ele deve ter prometido tirar. Só isso, senhor presidente. Com a palavra, presidente. Eu acho muito importante... Com a palavra, vereadora Emily Hidalgo. Obrigada, presidente. Eu acho muito importante, vereadora Rose, este requerimento, como o vereador Edcarlo já trouxe. Esse é um pedido que eu venho fazendo desde o primeiro ano do mandato. A gente sabe que o reembolso escolar é algo necessário para os nossos alunos, principalmente para os nossos jovens do município, que não têm acesso às universidades. Então, são vários pontos, vários obstáculos, na verdade, que existem, e parece que o prefeito coloca cada vez mais obstáculos na frente para que a gente tenha acesso à educação. É muito engraçado quando a gente consegue ver o seu requerimento, vereadora, que a gente vê uma série de compromissos de Toninho Gemente com a população. O primeiro deles é investir a valorização do magistério. Bom, a gente tem professor aí, a gente está indo para o 3º mês do ano, e cadê a valorização? Cadê o piso do magistério para os professores do nosso município? Cheque, não tem isso. Não tem valorização alguma. E a gente pode ver que não é do primeiro ano dele. É desde o primeiro ano de mandato. A gente está em 3º ano de mandato de Toninho Gemente e sem valorização para os servidores públicos, para o magistério. Próximo aqui, priorizar a primeira infância para acabar com a falta de creches. Isso a gente nem precisa falar nada. Foi debatido na última sessão a necessidade de mais vagas para a creche. São mães e pais desesperados para conseguir vaga na creche para os seus filhos, precisando aí trabalhar. Ampliar e reformar as escolas existentes no nosso município. A gente viu, sim, isso ser feito, mas não de forma correta. A gente viu dinheiro sendo gasto a rodo e as escolas continuarem de forma precária, continuarem sendo alagadas, continuarem sendo de formas absurdas e os alunos só prejudicados. Aqui, ainda no requerimento, a gente consegue ver a construção de novas creches, que não existe também, construção de novas escolas, não tem, melhorar o sistema de transporte. Muito pelo contrário, estes 3 anos foram os anos que a gente teve mais polêmicas envolvendo o transporte escolar. A gente pode citar mesmo 2 requerimentos feitos nessa sessão. Um pela vereadora Rose e o meu, que vai ser votado daqui a pouco, que a gente teve o passe bloqueado para os alunos do município de Mairinque. Claro, o reembolso escolar, que é o principal, que é o que a gente está debatendo desde o início do mandato. A gente sabe, sim, que quem bloqueou o reembolso escolar
foi o prefeito Peixinho, o ex-prefeito Peixinho, no caso. Mas a gente tem que ter também a consciência de que hoje a gente tem um novo prefeito. E ele tem, sim, a caneta para mudar isso. Como promessa de campanha, ele deveria honrar cada voto que votou pela esperança do reembolso voltar. Mas a gente não está vendo isso. A gente tem aqui aperfeiçoar a educação inclusiva. A gente não tem isso. O que é educação inclusiva no município de Mairinque? Muito pelo contrário. A gente vê que não tem um suporte para as nossas crianças. São aí 10, 18 crianças para uma professora só cuidar. Que educação inclusiva é essa? Que a gente não está incluindo ninguém. A gente tem aqui diversas promessas, mas que não saem do papel. E é muito triste a gente ver isso, vereadora Rose. Por esse motivo, você tem, sim, meu apoio. Como todo ano a gente reforça, eu faço também esse pedido, venho aqui de novo, através dessa apelação da vereadora, pedir ao senhor prefeito e àqueles que estão ali trabalhando em conjunto, para que a gente consiga trazer esse reembolso, esse benefício que é tão importante para os jovens mairinquenses. Obrigada, presidente. Continua em discussão, requerimento 13/2023. Não havendo mais ninguém, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Requerimento aprovado por 12-0. Requerimento número 14/2023. Senhores vereadores, considerando a alta demanda de vagas para as creches do município no início do ano letivo de 2023, considerando os pedidos que esta vereadora recebeu de diversos munícipes que estão na lista de espera e necessitam vagas, considerando o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, em que prevê o direito da criança o acesso ao estudo. Considerando que, ao entrar em contato com a Secretaria de Educação, esta vereadora obteve como justificativa que a falta de vagas nas creches do município é decorrente pela falta de uma estrutura de profissionais. Considerando que houve um processo seletivo realizado pela Secretaria de Educação para auxiliares de creche. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Quantos auxiliares de creche serão chamados para atender a demanda do município? 2. Quantos alunos estão na lista de espera? 3. Por qual outra razão houve o atraso e desorganização para atender os munícipes? Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Em discussão, requerimento 14/2023, gabinete da vereadora Emily Dalgo. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. Após meses aí de luta, de pedidos de pais e mães de aluno para vagas de creche, que a gente sabe que estava muito complicado, eu procurei a Secretaria de Educação e eles me passaram que existe, sim, uma possibilidade da gente zerar essas vagas, zerar essa fila. Mas precisava de estrutura. Eles tinham as salas, mas não tinham profissionais para atender os alunos. Então, eles fizeram um processo seletivo para auxiliares de creche. Assim, contratando esses auxiliares, eles conseguiriam zerar, na medida do possível, as filas das vagas. Até agora, a gente não viu isso sendo feito. A gente vê, sim, de uma maneira muito pequena, a contratação desses auxiliares, mas a gente ainda vê muita dificuldade. A gente ainda vê uma falta de organização para atender todas essas crianças do nosso município. Então, por esse motivo, eu venho aqui pedir novamente para que a gente consiga procurar e também chamar esses auxiliares, essas pessoas que fizeram esse processo seletivo dos auxiliares de creche, para que a gente consiga contemplar
todos os alunos do nosso município. A gente sabe como está complicado hoje em dia já conseguir um emprego, e para sustentar esse emprego a gente precisa da ajuda da prefeitura, principalmente para dar essa questão da educação que já é prevista em ECA para as nossas crianças. Então, aquela mãe que precisa trabalhar e não consegue ficar com a criança dentro de casa, ela precisa, sim, deixar a criança na creche, além de, claro, ser o direito da criança. Então, a gente precisa correr com isso para que seja rápido, porque agora a gente está perdendo tempo, um tempo desnecessário por falta de organização da Secretaria de Educação. Então, é muito importante, e hoje eu venho reforçar esse pedido e também questionar o prefeito por que isso não está sendo feito, por que isso não foi feito antes de agora, do começo do ano. Por que não organizaram isso? Por que não planejaram? Inclusive, teve aí relatos de mães que foram procurar o responsável pelas vagas na creche e ele estava de férias. Isso é muito complicado, porque na hora de fazer a organização, isso não deveria acontecer. Nada contra essa pessoa estar de férias, mas quem é o responsável quando essa pessoa está de férias? Não teve. Então, por conta disso, foi sim uma desorganização admitida pela Secretaria de Educação. Faltou um planejamento, faltou essa organização, e com isso as crianças ficaram prejudicadas. Então, eu peço votação nominal a este projeto, esse requerimento, desculpa, e também o apoio dos vereadores. Muito obrigada. Continua em discussão, requerimento 14/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rosa do Cris. Muito pertinente esse requerimento, tem meu apoio, vereadora, na aprovação dele. E espero realmente que a Secretaria encaminhe a lista de espera dessas crianças para as vagas em creches. Inclusive, até protocolei nessa Casa de Lei um projeto de lei que justamente traz às claras essa transparência que a população precisa ter. Infelizmente, não foi colocado na ordem do dia hoje, não sei qual o motivo ainda, mas depois conversarei com o nosso presidente para entender isso. E essa lista é muito importante, porque os pais não têm acesso a ela, os vereadores não têm acesso a essa lista, então tem que acreditar naquilo que é falado, quando se deveria dar transparência em cada ato público, e nós não vemos isso acontecendo. Então, se sempre foi assim, está na hora de encerrar a síndrome de Gabriela e começar a fazer aquilo que é certo e agir de acordo com a lei. Lei da transparência, de acordo com a LGPD, colocar tudo o que necessita para que não haja nenhuma dúvida no processo, principalmente naquilo que a gente sofre tanto no início do ano, que são as vagas em creches. Então, eu tenho meu apoio e espero que venha uma lista fidedigna, aquilo que a gente, aos poucos, tem conseguido acompanhar. Parabéns, vereadora. Continua em discussão, requerimento 14/2023. Não havendo mais ninguém, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o requerimento 14/2023, gabinete da vereadora Emily Dalgo. Requerimento número 15/2023. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, chegaram ao conhecimento desta vereadora alguns com relação à falta de professores de educação física, o que já havíamos constatado em visitas realizadas nas escolas municipais. Diante disso, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A rede municipal conta com quantos professores de educação física nesse momento? 2. Dos aprovados em concurso público, quantos foram ou serão contratados? Enviar lista dos professores convocados que passaram no concurso público. Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Em discussão, requerimento 15/2023. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. Alguns munícipes me procuraram sobre essa questão da falta de professores. Aqui eu falo especificamente sobre a questão dos professores de educação física, que são professores
importantes, assim como os outros, mas a gente sabe que isso é em uma unidade escolar, mas em diversas outras estão com essa falta de professores. E a gente precisa entender o porquê disso. Se a gente tem um concurso que ainda está vigente, que eles ainda estão chamando professores, e também a gente teve o processo seletivo que foi feito recentemente. Houve, sim, um problema, mas já foi refeito de novo. Por que não estão chamando esses professores? O que está acontecendo com isso? Por que a gente está deixando acontecer essa falta de professores nas redes escolares? Por que os nossos alunos estão sendo prejudicados? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, a gente pedir e cobrar o prefeito. Por conta disso, eu peço também votação nominal, presidente, e peço o apoio de todos os nobres vereadores. Continua a discussão, requerimento 15/2023. Não havendo ninguém, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça chamar os senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Aprovo, perdão. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o requerimento 15/2023. Requerimento número 16/2023. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, está ocorrendo um fato lamentável no transporte dos alunos da rede municipal do ensino. Seus cartões estão sendo bloqueados no ônibus. Diante do exposto, requer ao plenário, no termo do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele nos informe o seguinte. 1. Por que os cartões de passes escolares dos estudantes de Mairink estão sendo bloqueados no transporte? 2. Qual a previsão de solução para esses problemas? Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Em discussão, requerimento 16/2023, gabinete da vereadora Emily Dalgo. Com a palavra, Com a palavra, vereadora Emily Dalgo. presidente, eu fiz esse pedido depois de inúmeras mensagens e inúmeros pedidos dos munícipes sobre esses cartões que estão sendo bloqueados, da ETEC, principalmente, de alunos também que estão precisando desse cartão, para as escolas municipais que estão sendo prejudicados. A gente teve o vereador Ed Carlos que falou isso durante um requerimento sobre a questão dos cartões bloqueados. Então, eu venho aqui reforçar por que está acontecendo isso. Já enviei também um pedido a Jundiá sobre essa questão e reforço agora para o secretário de Educação. Continua em discussão, requerimento 16/2023, gabinete da vereadora Emily Dalgo. Não havendo mais ninguém, Questão de ordem, presidente. Peço Questão de votação nominal. passo a votação. Peço à senhora vereadora que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado o requerimento 16/2023, gabinete da vereadora Emily Dalgo. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção de aplauso a Fábio Kaltenberg. Na tarde do dia 25 de janeiro, o agente da Guarda Civil Municipal de Mairink, GM, Fábio Kaltenberg, conseguiu impedir uma tentativa de suicídio no viaduto do quilômetro 64,5 da rodovia Raposo Tavares, próximo ao recinto da FEPEMA. O guarda estava em sua folga e passava de moto pelo local, quando percebeu uma jovem mulher sentada na beira do viaduto, com a clara intenção de se jogar. Percebendo que populares conversavam com a mulher, aproveitou a oportunidade para aproximar-se e, com cuidado, conseguiu segurar e imobilizá-la. Viaturas da Guarda Municipal e do SAMU foram solicitadas para prestar atendimento.
Uma assistente social que passava pelo local também ajudou a atender essa moça, inclusive levando ela para o atendimento especializado. A prontação da Guarda Municipal é símbolo para que o momento de resgate e valorização da vida, quando nós deparamos com inúmeras notícias de suicídio em nossa região, demonstrando que, quando se quer defender, proteger e trabalhar com bravura, atos assim fazem a diferença. Pelo exposto, reconhecimento que apresento essa moção de aplausos ao guarda municipal Fábio Kaltenegg pelo seu ato heróico em favor da vida. Após aprovada essa propositura, requeiro que seja enviada a cópia desta ao homenageado, com cópia ao gabinete do prefeito e comando da Guarda Civil Municipal de Mairinque, para que tome ciência dessa singela homenagem. Gabinete do vereador Túlio Camargo. Em discussão, moção número 3/2023, gabinete do vereador Túlio Camargo. Não havendo mais ninguém, passo agora à votação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Quero aqui parabenizar o Fábio e ao Túlio também, que fez essa moção, e gostaria também que, se todos aqui presentes, batessem uma salva de palmas para esse ato heróico que você fez, Fábio. E, se possível, também, se fosse votação nominal, presidente. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Está aprovado a moção número 3, vereador Túlio Camargo. As indicações de número 39 a 45 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários. Questão de ordem, presidente. Gostaria que fosse lida as indicações de número 44 e 45, por favor. Peço à senhora secretária que leia as indicações 44 e 45. Indicação número 44/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, indico ao prefeito municipal, nos termos regimentais, a necessidade de se determinar ao setor competente a avaliação e a posterior execução de operação de tapa-buracos em todas as ruas do residencial Parque Mairinque. À medida, identifica-se as vias que necessitam de reparos naquele populoso bairro, pois frequentemente somos abordados por moradores daquela comunidade, aos quais reclamam, com justiça, das más condições e conservação do pavimento asfáltico. Gabinete do vereador Abner Segura, Emily Dalgo e Rose do Cris. Indicação número 45/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, indica ao prefeito municipal, nos termos regimentais, a necessidade de se determinar ao setor competente a avaliação e posterior execução de operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Jardim e Chácara Flora. A medida visa restaurar as condições de tráfego nas diversas vias e logradouros daquele populoso bairro, uma vez que, nos dias atuais, os moradores sofrem para deslocar pelas ruas e mencionados bairros. Gabinete do vereador Abner Segura, Emily Dalgo e vereadora Rose do Cris. Já os dois? Já pedi para encaminhar. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente de terceiros.
Ofício do Tribunal de Contas do Estado, ofício C 63/2023. Ofício número 18/2023, assunto: resposta referente ao ofício número 002/2023. Ofício número 19/2023, assunto: resposta referente ao ofício número 003/2023.